Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E hoje estou começando diretamente do Tim Hortons. Então eu vou gravar um vlog do meu dia. E estamos começando com um café da manhã bem canadense. Eu peguei a bebida nova, que é de White Chocolate Pistachio. Aí eu peguei o latte, mas eles têm outras opções. Aí eu peguei um muffin recheado e um folhado de ervas que eles têm, que eu gosto bastante. E o Gu, ele sempre pega a mesma coisa. Ele sempre pega este wrap, que é do quê? Salsicha? Não, ovo e... Ovo, linguiça e bacon. Tá, e o Double Double, que é tipo 2 café, 2 creme. Olha o estado das ruas, gente. Tá tudo congelado, cheio de pedra de gelo. As calçadas não estão limpas aqui na minha cidade, infelizmente, mas as pistas estão tranquilo. Só aqui mesmo que tá ruim. Então, gente, hoje eu decidi sair de casa. Tá muito frio, agora tá com uma sensação térmica de uns menos 14. Tipo assim, me arrependi de não ter pegado uma luva porque minha mão tá congelando. Mas decidi sair de casa depois de várias semanas, porque esses dias tá muito frio. Ontem tava fazendo menos 24, no dia anterior tava menos 20. Então assim, tá todo dia uma temperatura desse nível. Plus, a gente tá tendo várias tempestades de neve. Então assim, vocês viram... que não tá bacana de andar nas ruas, né? Mas enfim, hoje tomei coragem de sair de casa um pouquinho. Eu vim comprar umas coisas que eu preciso. E aí eu queria gravar pra vocês. E a primeira pausa vai ser numa loja que se chama Crumble Cookies. Eu quero muito experimentar os cookies dessa loja, mas toda vez que eu tento vir, tá uma fila quilométrica. Então eu falei, hoje, quarta-feira de manhã, talvez eu consiga comprar. Então estamos indo lá. Bom, gente, eu estou muito feliz e animada para experimentar esses cookies. Eu comprei, mas eu vou só comer mais tarde, né? Porque agora são 9 da manhã. Mas assim, aparentemente de manhã é o horário mais tranquilo para ir nessa loja, porque é a única que tem aqui na Nova Escócia e, na verdade, é a única... Eu não sei se é a única do Canadá. Eu sei que eles têm algumas lojas, mas a maioria é nos Estados Unidos. Então, tipo assim, quando essa loja abriu, a galera tava esperando 2h30 na fila para comprar cookie. Enfim, falam que é muito bom, por isso que eu quero experimentar, mas eles são meio caros. Então, numa caixa com 4 cookies, eles são grandes, mas numa caixa com 4 cookies eu acabei pagando quase $30. Mas eu queria muito experimentar, eu tava com muita vontade. Então, tô feliz que a primeira coisa do dia deu certo. Agora eu estou na PetSmart, que eu preciso comprar comida pra minha gata e também queria pegar um petisquinho pra ela. Eu acho que eu vou levar esse Temptation aqui, que tá R$3,29 e ele vem uns sabores misturados. E essa loja é muito grande, eles têm muitas coisas, tipo, muitos brinquedinhos fofos. Aí aqui eles têm uma seção de catnip. Olha isso! Eles vendem, tipo, muitas coisas de erva de gato, spray, a erva, enfim. Tem uns brinquedinhos também. E aqui temos as casinhas, gente. Olha essas casinhas. Tipo, essa é aquela mochila que você passeia com o gato na rua. Olha isso, cara. É muito fofo. Pena que gato não usa casinha, né, gente? E essa aqui é a marca que eu dou pra minha gata, que se chama Tiki Cat. E eu pesquisei bastante antes de comprar uma ração. E eu vi que essa daqui era uma das melhores, porque ela é, tipo, mais natural, faz bem pro gato. Aí ela é R$26,99 e vem mais ou menos 1,5 kg. Aqui também tem Churu, que é essa pastinha de gato, que eu sei que é uma marca que tem no Brasil. Aí aqui é R$4,99 o pacotinho com 4. Olha o que eu achei aqui. Aquela caixinha de areia, sabe? Que ela roda e se limpa sozinha, digamos assim. Se chama Little Robot. E apenas $1.000. Bom, pessoal, agora eu tô na Winners. Eu vim aqui pra passar um tempinho, porque eu tô morrendo de frio e a loja que eu vou ainda não abriu. E eu achei uma coisa muito legal. Aqui, na seção das bolsas, eu tava olhando sei lá, não sei a palavra. Eu vi aqui dessa marca, que é da mesma marca da minha mochila, Fjällräven. E olha isso aqui, é o mesmo modelo da minha, do mesmo tamanho, só que é uma estampa diferente. Ela é especial com animais do Ártico e ela está $50, gente. É muito linda, eu queria muito levar essa mochila, tipo, eu paguei mais de 100 da minha e essa daqui tá só 50. Eu achei aqui umas capinhas de celular muito lindas, tipo essa daqui que é da Moranguinho e aí vem um negocinho pra você pendurar. Aí tem essa aqui do Ursinho Pooh, que eu amei também, ela é meio holográfica.
Tem das princesas da Disney, da Minnie. Tem essa também que é dos ursinhos carinhosos. E toda essa faixa de preço de R$14,99 ou R$12,99. Achei uma blusinha que é a minha cara. Tá escrito Fancy Girls Club. E aí tem 4 gatinhas, cara. Só que assim, ela é P. Então eu acho que ficaria talvez um pouquinho apertada. Então, se eu achasse uma M ia ser ideal. Mas assim, né, não preciso. Mas é muito fofo. Gente, eu achei uma parte aqui que tem uns perfuminhos, sabe? Tipo body splash, umas coisinhas mais simples. E tem uns cheiros muito bons que eu nunca tinha parado pra ver nessa seção da Winners. Queria mostrar pra vocês alguns achadinhos. Tem esse aqui que tem cheiro de Vanilla Cashmere. Ele tá R$16,99. E tem um cheiro muito bom de perfume. Tipo, muito bom. Eu queria muito comprar isso aqui. Vocês perceberam que hoje, sim, se eu tivesse dinheiro eu tava comprando várias coisas. Aí tem esse que é Golden Marshmallow, que também ele é bem gostosinho. Tem esse aqui, que é da marca que eu compro de velas, que é Sandy Fog, só que eles são em roll-on. Eu achei super legal. E eles também são bem cheirosos, eles são tipo mais óleo. Eu achei esse sprayzinho aqui, que é da Aeropostale, que ele é de Blonde Caramel e tem um cheiro do Sol de Janeiro. Gente, eu juro, é o mesmo cheiro do Sol de Janeiro, é muito docinho e ele tá $10. Esse aqui foi o meu favorito até agora, que é um perfume de Vanilla Cashmere também. É de uma marca tipo de Londres, não sei, tá R$16,99. E tem um cheiro muito bom de perfume importado, de verdade. Tipo, de todos que eu senti, esse aqui é o que eu compraria, assim, de perfume. E o de Body Splash eu gostei muito da Aeropostale, mas eu também achei esse, só que ele tá sem tampa. Que ele é de manga, ele é de manga, jasmim, vanilla e brown sugar. Gente, é um cheirinho bem tropical, doce de manga, muito gostoso. E ele tá $10. Olha que coisa linda essas decorações de Páscoa. Eu adoro vir nessa loja pra ver essas decorações, tipo, quando é qualquer época específica do ano, eles têm umas coisas muito lindas. Muitos coelhos coloridos, olha. Gente, olha isso, é tudo neve, né? Só que é uma neve que congelou, então eu tento pisar e não dá pra pisar. Tipo, você anda em cima da neve, na verdade você escorrega, né? Porque é super escorregadio. E tipo assim, não afunda, tá tudo congelado. Tá bom pra vocês? Agora estou indo nessa loja que é a Toys R Us, eu acho que é assim que fala, que eu quero ver uma coisinha de presente. É a primeira vez que eu venho nessa loja e é uma loja só de brinquedos. E, gente, é muito grande, tipo assim, tem muitas coisas, muitos brinquedos que eu nunca vi na vida. Aqui tem uma parte cheia de ursinhos de pelúcia, muito fofo. E além dos brinquedos, eles também têm essa seção de livros de infanto-juvenil, né, crianças, adolescentes. Eu achei bem bacana. E lá do outro lado da loja tem uma seção que é tipo de neném recém-nascido, sabe? Gente, eu não sei se vocês já viram esses brinquedos, que aqui se chama Calico Critters, mas o nome tradicional, que é tipo do Japão, é Sylvanian Family. E eu quero muito começar a colecionar esses bichinhos, que são, tipo assim, famílias de bichinhos. Aí tem coelhinho, tem gatinho, tem vários animais e eles vêm com esses itens pequenininhos. E, gente, é simplesmente perfeito. Tipo, olha isso aqui. É uma mini casinha, cara. Uma mini casinha, vem até um forninho. Aí eles têm, tipo, casinhas maiores. Aí tem outros itens, tipo, tem os bichinhos bebê. Enfim, aí você vai colecionando, sabe? Vai montando as famílias. Eu quero muito comprar, começar a colecionar. E hoje eu acho que eu vou levar um desses aqui, que vem um bebezinho desse. Então, é sortido, né? Você não sabe qual que você vai ganhar, só pra eu ver como é que é. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito conectada com a minha criança interior e eu acredito que todo mundo devia ser um pouco, sabe? Porque senão você vira um adulto muito chato. Então eu adoro ver brinquedos, comprar essas coisinhas que teoricamente é pra criança, mas que eu gosto e eu acho legal, eu deixo de decoração na minha casa. E agora eu queria mostrar pra vocês as Barbies, porque eu estou no setor das Barbies, gente. E o que mais me impressiona são os preços, tipo assim, esse aqui está $110, mas vem literalmente a Barbie, um cavalo e um celeiro e um monte de coisa. Então, assim, pelo preço eu não acho muito caro, porque no Brasil eu lembro que eu paguei uns R$300 na minha casa da Barbie, mas assim, há 15 anos atrás, gente. E hoje em dia eu nem sei quanto é que tá. Então, esse aqui que é só o cavalo é R$79,99. Tem esse aqui que é a Barbie com outras coisas, um mini cavalinho que tá R$54. Aí aqui, ó, tem as Barbies tipo unitárias, né, que elas vêm sempre com alguns acessórios, elas são R$29,99, R$34,99, velho, e tem muitas opções, tipo assim, tem a Barbie viajante, tem a Barbie, sei lá, dentista, a Barbie que ensina, tipo, gente, tem todas essas opções no Brasil, eu não lembro, tem até uma Barbie cadeirante,
Achei legal eles colocarem, tipo, umas Barbies diferentes, né? Pra representar todo mundo. E agora eu quero olhar essa parte aqui que tem uns Legos. Lego do Harry Potter. Esse aqui é eles na sala de poções, eu acho. R$ 59,99. Tem um Dobby, muito fofo. Tem várias coisinhas, tipo esse aqui, que é eles nos barquinhos. Aí tem esse aqui que é Hogsmeade. Eu acho que não tem a do castelo aqui, então só tem esses assim que são partes. Esse aqui é o chapéu seletor. Essa parte aqui são Legos só de Star Wars, que é o que eu tô olhando. E eu gostei bastante desse aqui, que é o Mandalorian na primeira nave lá que eles pegam, tipo a pequenininha, sabe? Mas eu achei que, tipo, não sei, talvez ele seja muito pequeno. Ele está R$ 46,99. E aí tem os outros, assim, tipo esse aqui, que é a nave grandona, tá 89. Aí tem outras aqui, 94. Agora eu estou no Dollarama. Estou pegando coisinhas aleatórias que eu precisava, tipo cotonete, saquinho para colocar no lixo da gata. Peguei também filtro de café, sacos de lixo, e é isso. Bom, gente, acabei de chegar em casa, tava muito frio na rua, sério. Meus dedos e meu rosto tava congelando, teve uma hora que eu tive que, tipo, andar de uma loja a outra. E essa parte aqui, ó, eu não estava sentindo, estava tudo dolorido. Eu devia muito ter pegado um cachecol e uma luva, só que eu saí de casa meio apressada e eu esqueci. Mas deu tudo certo, então já estou em casa, queria mostrar pra vocês coisas aleatórias que eu comprei, mas assim, não comprei muita coisa. Eu queria, mas eu me controlei bastante, porque é algo que eu quero, mas eu não preciso, sabe? Eu já tenho um monte de perfume em casa, eu tenho um monte de bolsa, eu tenho um monte de roupa, enfim. Eu quero comprar as coisas na loja, mas quando eu paro pra pensar, eu não preciso delas. Então, eu fui bem adulta responsável e não comprei nada, assim, de tranqueira. Eu comprei mais um gnomo pra minha coleção, porque esse, assim, verdinho do St. Patrick's Day, eu não tinha nenhum. Eu tenho um de coração, que ele fica aqui nessa estante minha aqui, ele é do Dia dos Namorados. E eu tenho também da Páscoa e do outono, assim, de Thanksgiving, mas verdinho assim eu não tinha. E eu achei ele muito fofo pra deixar, assim, no cantinho do meu altar, que é mais, tipo, pra prosperidade, dos gnomos, dos seres da terra. Aí na Winners eu comprei uma coisa que foi esse kitzinho de 4 pinças. Ele foi $5. E eu comprei porque a minha pinça, que eu trouxe do Brasil há quase 3 anos atrás, ela perdeu, tipo assim, a precisão dela, sabe? Ela tá cega, então você tenta pegar os pelos e ela não tá pegando mais. E aí eu falei, nossa, eu preciso muito. E eu achei bonitinho esse kit, que daí cada uma vem uma ponta diferente. Vamos testar. Aqui tá falando que é stainless steel, então teoricamente é pra ser bom. E agora vamos abrir o meu Sylvania Family, que é esses bichinhos assim, gente. Sério, se vocês nunca viram, procurem sobre, é muito fofo. E aqui, cada bichinho tem um seu nome e eles têm, tipo, cada um tá com uma coisinha. Deixa eu ver qual que eu gostaria de ganhar. Eu gostaria de ganhar a Flora, que ela tá num carrinho de rocambole. Tem esse Scott, que ele tá com uma xicrinha na cabeça. E essa menininha aqui, que é uma menininha, mas o nome dela é Henry. Não entendi. Que ela tá com uma jarra de chá. Eu acho que são os mais fofos. E tem a Alissa também, que tá com um bolinho na cabeça. Acho que são os que eu gostaria de ganhar. Vamos ver. Tem sempre as opções que pode vir. E sempre tem uma ou duas opções que é surpresa, que eles não mostram no desenho. E esse aqui, eu não sei, eu não conseguia achar ali no desenho. Eu acho que ele é surpresa. Vamos ver. Eu fiquei muito tentada em pegar 2 saquinhos, porque foi R$ 8,99, eu acho. Olha que fofo. É tipo um husky, eu acho. Uma raposinha. Ó, é meio cinzinha. E aí tá com esse... Ai, o sol tá bem batendo aqui, né? Tá com um vestidinho assim de moranguinho na barra. E, gente, eles são tipo peludinhos, sabe? Ai, fofo. E aí vem um acessório. Esses itens são tão pequenininhos, né? Parece coisa de poli. E veio isso aqui, que parece um suspiro. Uma coberturinha, não sei. E eu acho que vai na cabeça dela. Eu acho que é assim, ó. E realmente é o item surpresa. Porque o que mostra aqui, que é bem parecido, é a Cara,
que é essa gatinha branca, tá vendo? Que ela tá com um vestidinho, só que no vestidinho dela tem tipo umas laranja, tangerina, e na cabeça dela tem um suspirinho branco. E aí esse aqui é uma raposinha com morango e o suspirinho é rosa. Eu adorei! Bom, e eu queria aproveitar, né, que estou gravando aqui esse vlog, então eu vou continuar gravando pra vocês verem um pouco mais do meu dia a dia. Hoje é um dia que eu estou de folga, então a partir da manhã eu já fiz essas coisas fora de casa e agora eu vou passar o resto do dia dentro de casa. Eu não vou ir na academia, tipo, não vou enfrentar esse frio novamente pra ir pra academia, porque há umas semanas atrás eu fiquei doente, justamente porque tava muito, muito frio e eu falei, vou pra academia. E no caminho eu peguei a friagem e eu já senti que não ia dar bom, e aí eu treino e eu saio da academia com o corpo quente, daí tipo, menos 10 na cara. Então é difícil, né? A nossa imunidade não resiste. Então eu fiquei doente, então faz uma semana que eu não treino porque eu estava doente. Aí a semana passada eu não fui porque realmente estava um frio que tava todo dia menos 15, menos 20, e eu falei, não vou enfrentar esse frio, eu acabei de sair de uma gripe pra pegar outra. E daí não treinei, então faz tipo mais de 2 semanas que eu não treino. Essa semana eu quero tentar treinar ou na academia do trabalho, que daí tipo assim, eu não preciso sair, né? Eu já treino lá, ou então fazer treino em casa. Então hoje eu vou tentar fazer algum treino em casa, ou pelo menos alguns minutinhos de yoga, porque faz tempo que eu não movimento meu corpo, então eu tenho que voltar aos poucos, né? Porque senão, se eu já colocar um treinão aí, eu vou ficar toda dolorida. Então, até perdi aqui o que eu tava falando, mas enfim. Eu queria conversar com vocês sobre o frio, gente. Desculpa, às vezes eu perco um pouco a minha linha de raciocínio, mas queria aproveitar pra conversar um pouco sobre o frio, sobre o inverno aqui no Canadá. Queria falar umas coisinhas que eu não sei se eu já comentei aqui, mas enfim. Umas verdades sobre o frio canadense. Que acho que uma coisa que todo mundo que vai morar aqui precisa pensar desse jeito pra conseguir sobreviver, sendo bem sincera. Porque o frio aqui, gente, durante janeiro e fevereiro é muito forte. Tipo assim, todos os dias está muito frio, está nevando, está chovendo granizo, as ruas estão congeladas, então é um frio que ele não vem, tipo, só de cima, ele também vem de baixo, porque o chão tá congelado. Então, tipo, você tá dentro de um freezer, sabe? Tá todos os lados, assim, gelados. E é bem difícil de viver, é bem difícil de sair de casa, né? Porque você fica com muita preguiça. E quando você sai, você vê a temperatura e você fica com medo. Tipo, você não quer sair, você quer ficar dentro de casa. Então, no inverno, a gente fica muito recluso, a gente não socializa muito, a gente quer ficar em casa. Dá muita preguiça de ser produtivo. Então, teve vários dias de folga meu que eu não consegui gravar vídeo, que eu não consegui, tipo, fazer nada, assim, de importante, nem lavar roupa, nada. Porque eu só queria ficar deitada, assistindo série, assistindo vídeo, sabe? Tipo, mexendo no celular. Nem ler eu tô lendo ultimamente, porque eu tô meio que nesse bololô de procrastinação, com frio, e aí, tipo assim, tô fazendo meio que as coisas porque eu preciso, não porque eu quero. Outro dia eu tive que trabalhar e, gente, tava muito, muito frio. E aí, depois começou a chover congelado, que é a freezing rain, que é literalmente as gotas de chuva congelam. Então as gotinhas caem, pedrinhas de gelo. E aí começou a chover esses granizos, sei lá. Começou a chover essa chuva de gelo, e eu tava andando de volta pra casa e, tipo assim, tava nevando e depois começou essa chuva. Então, assim, tava tudo coberto de neve, aí começou a congelar e eu tendo que andar super rápido pra ver se eu conseguia chegar em casa a tempo de, tipo, a tempestade não piorar. Então é bem complicado. Mesmo que você tenha carro, gente, é complicado porque as pistas ficam escorregadias. Tipo assim, o meu marido tá tendo o maior trabalho de sair da vaga, porque ao redor da vaga tá cheio de neve. E aí a neve congelou e ele, tipo, não consegue passar com o carro. Então fica tentando várias vezes, assim, até conseguir. É bem complicado. Então, essas coisas, sabe, que eu queria comentar com vocês, tipo, perrengues do inverno aqui. E voltando àquele assunto, né, de tipo, eu acho que o que as pessoas precisam saber pra sobreviver ao inverno é que aceite que no inverno você vai ficar recluso, que você vai fazer menos coisa, você vai ser menos ativo e tente aproveitar esse tempo de uma maneira legal pra você, sabe? Tipo, eu gosto de no inverno ler mais, assistir séries e filmes que, tipo, durante o ano eu não consegui ver, de ler livros, fazer skincare, sabe? Tipo, tentar fazer umas coisas mais caseiras, cozinhar em casa. E aí, no verão, você usa os 3, 4 meses de calor pra poder aproveitar o máximo o seu ano, sabe? Então, no verão é quando a gente viaja, quando a gente faz tudo, que a gente não quer ficar parada em casa. Mas tem que aprender que no inverno é um momento que realmente você vai ter que ficar em casa. Porque, assim, gente, às vezes neva tanto que os lugares não abrem, não tem ônibus, então é bem complicado. E outra coisa que é muito ruim do inverno é
quando as ruas e calçadas ficam todas congeladas, né? A gente tem uns caminhãozinhos que eles ficam passando na cidade pra limpar, só que eles têm um plano, né? O governo, assim, tipo, a prefeitura, não sei, eles têm um plano de organização pra fazer a limpeza dessas ruas. Então, eles começam pelas vias principais. Então, assim, tipo, aonde passa mais carro vai ser a primeira parte que eles vão limpar, e aí eles vão expandindo pras ruas, os bairros menores, mais residenciais, e depois, por último, vem as calçadas. Então fica complicado pra quem anda, como eu, que eu sou uma pessoa que eu tenho carro, mas normalmente eu ando em vez de pegar o carro. Então, é complicado andar e é muito perigoso, porque fica muito escorregadio, gente. Vocês não estão entendendo, é muito escorregadio. Outro dia eu fui pro trabalho, eu quase caí umas 10 vezes no caminho. Eu tava andando bem devagarinho, assim, pra não escorregar, e mesmo assim eu quase caí. Então, você tem que andar prestando muita atenção, você tem que andar muito devagar. E é uma coisa chata, né? Porque fica perigoso, você pode cair, você pode se machucar. E acontecem também vários acidentes de carro agora nessa época do ano. Teve até acidente agora com um avião que tombou porque o chão estava congelado. Então, tipo assim, ele bateu, escorregou e saiu rolando. Pra vocês verem como é um pouquinho complicado, né? Então, o inverno, eu acho que ele tem o seu ponto alto. Tipo assim, novembro e dezembro, eu gosto muito do inverno. Porque é aquela vibe de tá nevando, tá começando a ficar frio, tem as coisas de Natal. Então, fica uma coisa muito natalina, as coisinhas branquinhas, cobertas de neve, fica tudo muito lindo. Mas aí já janeiro e fevereiro já é a parte do inverno mais chata, que você já tá ficando meio de saco cheio, que tá frio, e começa a não só nevar, mas também ter tempestades e acontecer essas outras coisas, assim, tipo, da natureza, que acabam prejudicando um pouco o seu estilo de vida, né? Tipo assim, como você vai viver. Então, teve vários dias que eu estava de folga e eu não saí de casa por vários dias, gente. Nem pra ir comprar um café aqui na frente de casa, porque não dava. Tipo assim, as coisas estão congeladas. O chão está inabitável, não dá pra pisar. Eu gravei um pouquinho pra vocês de como está hoje, que já faz, tipo, 3 dias que eles estão limpando e tá daquele jeito. Imagina no dia que acontece. Então, é bem complicado. Pra você que está querendo vir pro Canadá, fica aí o aviso, tá? O inverno, ele é bonito, ele é, assim, mágico, mas ao mesmo tempo ele é muito sacana com você, tá? Então tenha isso em mente, que não é só mil maravilhas. Bom, gente, agora é a hora de experimentar os cookies. Na verdade, eu já experimentei eles, porque eu tava gravando um vídeo pra postar no TikTok. Mas estou aqui com a caixa e teve um pequeno probleminha no caminho, porque é uma caixa bem comprida. E eu levei uma sacola, porque eu ia em outras lojas, né? Então eu fiquei andando com essa sacola um pouco inclinada e eu cheguei em casa e tinha, tipo, deixado os cookies defeituosos. Enfim, então, vamos começar com o de Kit Kat, que simplesmente ele dobrou no meio, gente. Aconteceu uma catástrofe. Mas enfim, é um cookie de Kit Kat. Esse cookie, eu achei ele o mais sem graça desses 4 que eu peguei, porque ele é um cookie tradicional, a massa é muito boa. É um cookie bem grande, tá? Então é tipo mais ou menos assim, o tamanho do cookie. Pelo preço eu achei um tamanho ok. Então, a massa, ela é crocante por fora e macia por dentro, que é um cookie que eu gosto. Não gosto daqueles que são muito duros, nem dos que são muito moles. Eu gosto de aquela consistência bem de cookie. E esse aqui é bem, assim, sem graça, porque é só chocolate derretido por cima. Eu não compraria ele de novo, não. Agora, vamos para o de chocolate. Esse de chocolate, eu gostei mais. Ele é mais doce. Só que assim, esse creme de chocolate por cima, ele é bem encorpado. É um gosto bem de chocolate mesmo. É bem chocolatudo. Mas ele não é enjoativo. Eu gostei. Pro meu paladar, ele é um doce muito gostoso. Agora vamos para o bolo. Que eles têm esse bolo de 3 leites. E eu peguei pra comer também. Esse aqui é o meu favorito. Tipo assim, bolo sempre será melhor do que todas as outras sobremesas, gente. Eu amo bolo. Esse bolo aqui tá muito molhadinho. Ele é doce, mas não é muito doce. Então é tipo um gostinho de baunilha. E ele tem canela por cima, que quando mistura, fica um gosto meio de chai. Gente, perfeito. Eu adorei esse bolo aqui. E por último, temos a torta de limão. Que ela, assim, também foi uma que derreteu um pouco, caiu pela caixa, mas enfim. Esse aqui é muito bom, gente. Tem literalmente gosto de torta de limão, do jeito que a gente faz no Brasil.
Esse cookie aqui, ele tá bem molinho e bem esfarelento, que nem aquela massa que a gente faz de tortinha. E esse negócio aqui tem gosto de mousse de limão, tipo até a consistência, sabe? Muito bom. Bom, gente, agora é final da tarde. Já fiz minha yoga e vou tomar banho. Hoje eu vou lavar o cabelo. E antes de tomar banho, eu quero tirar minha maquiagem. Queria mostrar pra vocês um produto novo que estou usando da Caudalie. Eu mostrei já pra vocês que eu tô usando creme ou sérum, mas eu também comprei este olhinho aqui, que é um cleansing oil pra tirar a maquiagem. Eu queria experimentar, ver como é que é. É o primeiro cleansing oil que, tipo, eu experimentei. E ele é muito bom, assim, pra tirar a maquiagem. Ele é bem, tipo, suave, ele não tem cheiro. Ele também é muito bom, tipo, não dá alergia, não arde nem nada. Eu tô gostando de usar ele. Mas esse é um cleansing oil que, pelo que eu entendi, ele só serve realmente pra remover maquiagem, tipo, limpar a pele de uma maneira mais tranquila. Tipo assim, tem uns óleos que eu acho que eles são um pouco mais potentes até pra tirar a maquiagem. E aí eu comprei outro dia, né, outro óleo. E aí no mercadinho asiático eu comprei esse aqui da Centella, que é o Light Cleansing Oil, que é um cleansing oil um pouco mais potente, que é tipo pra limpar mesmo bem profundamente a sua pele. E aí o intuito é você passar bastante óleo e ficar esfregando assim por um tempão, que é pra ajudar tipo nesses poros, nessas bolinhas que ficam no nariz e no queixo. E eu vi
uns vídeos das meninas, tipo, que esfregam assim e no dedo delas tem várias bolinhas, assim, tipo, da sujeira saindo. Eu já usei algumas vezes, eu coloco muito óleo e eu fico, tipo, 5 minutos esfregando e não sai daquele jeito. Então, assim, eu não sei se é meio clickbait, todo mundo faz, tipo, um anúncio daquele jeito, porque eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, porque não tá saindo daquele jeito. Eu vi algumas pessoas falando que, tipo, era só você continuar usando, assim, depois de um tempo começa a sair, mas por enquanto, tipo, eu sinto uma diferença na minha pele, eu sinto que ela fica bem menos áspera, mais macia, mas não tá saindo todas essas bolinhas assim não, sabe? E aí tem também o Fon, que é esse outro que vem junto com o óleo pra você fazer uma double cleansing, e esse aqui é muito bom. Ele é, tipo, bem consistente e você coloca só um pouquinho, tipo assim, só um pouquinho na mão, você esfrega e ele vira uma espumona assim. Então são produtos que rendem bastante. Tomei meu banho e eu queria aproveitar e mostrar pra vocês alguns produtos que eu uso no cabelo, porque eu acho que eu nunca mostro aqui os produtos de cabelo. Eu sempre mostro maquiagem, skincare, mas de cabelo eu não mostro muito, então eu queria mostrar pra vocês que eu tô usando no momento. De shampoo, eu tô usando esse da Alce no momento, mas assim, eu comprei ele sem ver muito e eu não gostei, porque ele não é transparente, ele é leitoso, sabe? Ele é tipo esbranquiçado. Eu não gosto desse tipo de shampoo, porque deixa normalmente meu cabelo oleoso. Mas ele é para cabelos ondulados e ele tem hemp seeds. A galera que gosta bastante de colocar hemp em tudo. E de máscara eu tenho duas. Tem essa da Verb Ghost, que é para cabelos bem finos. Ele é tipo um desmaia-cabelo. E eu tenho essa outra máscara, que é da Maui. Ela é de coco. É, de óleo de coco. Ela é bem cheirosinha. E aí, tipo, esse é meio que nutrição e esse é hidratação. No momento eu não tô usando nenhuma máscara de reconstrução. No Brasil eu gostava de usar, tipo, vários produtos, fazer um puta cronograma. Mas agora que o meu cabelo tá preto, assim, tá ok, eu não tô usando tantos produtos. E aí, de olhinho, eu tenho dois. Esse aqui que eu já mostrei pra vocês, que é óleo de argan. E tem esse também, da Verb, que eu comprei junto com o creme. Eu gostei bastante desse óleo, ele não pesa, ele deixa bem brilhante. Mas eu não sei se eu compraria ele de novo, porque eu achei que ele ia ser mais intenso do que ele realmente é. A minha pele está péssima, como vocês podem ver. E eu vou colocar uns patchzinhos desses pra disfarçar, porque amanhã eu vou trabalhar. E isso sempre acontece comigo quando eu tô pra menstruar. Eu acho que por causa que o DIU agora tem hormônio, essas coisas. Eu sei que, tipo assim, semana que vem, mais ou menos, eu acho que vem. Porque uma semana antes eu começo a ficar cheia de coisas na pele. Mas enfim, eu no momento estou usando sérum da Caudalie, o Resveratrol Lift. Eu sinto muita diferença com esse produto aqui. Eu sinto que, tipo, o meu rosto tá bem mais firme, parece que eu fiz um lift. E eu também tenho o creminho dele, então eu estou usando esses dois, mas eles são bem potentes. Então tem dia que eu dou uma misturada, aí tem dia que eu uso esse combo, que é um creme de olho e o creme facial, que eu sinto também que ele é bem hidratante, assim, tipo, nos dias que eu pego muita friagem no rosto, eu gosto de passar esse, porque eu sinto que realmente dá uma ajudada. E eu também comprei este creme da Caudalie, eu não sei se eu tinha mostrado esse pra vocês, que também é um creme hidratante, só que esse aqui é de outra linha, é o Vinosource. Ele é mais, tipo, um gelzinho assim, ele é melhor pro verão, eu diria, porque daí deixa a pele mais leve. E esse aqui, como ele é mais denso, é melhor usar agora no inverno. Eu sinto que se eu usasse isso aqui no verão, minha pele ia ficar talvez um pouco oleosa, sabe, meio peguenta. Bom, gente, e hoje eu estou gravando esse vlog, né, assim, das coisas que eu estou fazendo no meu dia, porque eu acho que eu preciso mostrar mais o que eu faço realmente no meu dia a dia. Eu sempre gravo os vlogs daqui, mas eu pego, tipo, dias especiais, assim, dias que eu vou sair, dias que tem coisas pra eu fazer, e aí eu acho interessante mostrar pra vocês. Mas eu acho que eu preciso gravar um pouco mais da minha rotina mesmo, de como que é, tipo, só ir pro trabalho, ir pra academia, as coisas que eu cozinho, as coisas que eu compro no mercado, sabe? Umas coisas assim, mais chill. Agora no inverno, como eu já falei pra vocês, é complicado fazer muitas coisas, então eu acho que essa é uma boa época do ano pra fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Tipo, mostrar um pouco mais da minha vida de verdade, não só as coisas interessantes.
Então por isso que estou gravando um pouco mais. E eu vou finalizar esse vlog não hoje, eu vou finalizar ele na sexta ou no sábado, porque vai ser aniversário do meu marido e a gente vai sair pra jantar. E eu queria muito mostrar pra vocês o restaurante que a gente vai ir, se tudo der certo, porque eu já até fiz uma reserva lá, pra não ter problema de chegar e não ter mesa. É um restaurante de comida mediterrânea que tem no waterfront de Halifax, que se chama Daria. O namorado da nossa amiga é cozinheiro e trabalha lá, e ele fala que a comida é muito boa. Então eu queria ir lá experimentar. E como a empresa do restaurante é tipo da mesma empresa que o meu hotel, enfim, eu tenho uns 25% de desconto pra usar nos restaurantes de lá. Então a gente vai ir jantar uma comida mediterrânea. Enfim, continuando aqui, mostrando produtos de cabelo, o que eu uso para finalizar. Eu uso esse spray aqui, que é do Marc Anthony. Ele é um leave-in e ele é assim, você passa pouco e ele ajuda bastante a desembaraçar o cabelo. Eu gosto de usar, eu não passo muito para não pesar, porque eu passo outras coisas também. Agora, o próximo é o protetor térmico. Eu uso esse daqui da Chi, que é da parceria com a Barbie. E por último, eu venho com esse daqui, que é da Wow, que é tipo uma blindagem pro seu cabelo ficar sem frizz, meio que impermeável. Eu gosto bastante. Como uma cacheada que gosta de escovar o cabelo, ele ajuda bastante a controlar. Porque o meu cabelo é do tipo assim, que você faz a escova, mas por conta da umidade, ele já fica armado, sabe? Ele não fica liso muito fácil. Então, isso aqui ajuda demais. Bom, gente, acabei de chegar em casa e vou finalizar esse vlog por aqui. Eu não gravei muito lá no restaurante porque tava com a música no fundo e também tinha muita gente, tava bem cheio, então tinha muita gente conversando alto, não dava pra gravar muito. Mas queria deixar aqui de indicação o restaurante que a gente foi, que é o Daria, ele fica no waterfront de Halifax. Ele é de uma empresa que tem vários restaurantes ali naquela área. Eu já fui em alguns, eu já fui no Bar Sofia, eu já fui no Drift, e aí agora eu fui no Daria e eu gostei bastante, então eu recomendo vocês irem lá. É comida mediterrânea, então a gente pegou um cardápio que você pagava $30 e vinha a entrada, o prato principal e a sobremesa. Aí tinha algumas opções lá pra você escolher o que você queria, só a sobremesa que é uma opção só. E aí a gente pegou de entrada uns bolinhos de cogumelo, tava muito bom. E depois de prato principal era um kebab de carne, só que pra mim estava um pouco apimentado demais, mas ele tava muito bom. E depois a sobremesa era tipo uma pavlova, sabe? Tipo umas camadas folhadas com creme de baunilha e limão, eu acho. E foi bem suavezinha, eu gostei bastante, então deixo de indicação. O atendimento é bom, o ambiente é bonito, a música é legal, a comida é boa. Então se vocês quiserem ir num date, alguma comemoração, compensa bastante ir nesse restaurante. Bom, gente, então eu vou me despedindo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, também se inscreva que uma vez por semana tem vídeos novos e me sigam no Instagram pra ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E eu vejo vocês na próxima semana.